Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre você e toda a sua família. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este início de programa e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a 11ª lição com o título Missões e a Igreja Perseguida. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valdemir Farias, pastor que já foi missionário na Argentina, nossa igreja. Pastoreou já diversas igrejas aqui no estado de Pernambuco, hoje coopera com o nosso pastor como co-pastor ali no Templo Central. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco neste programa e é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Prazer nosso, pastor Nado Jackson, demais companheiros que estão aqui também, a audiência da Rede Brasil. Eu acredito que vai ser de bênção para nós comentarmos a palavra de Deus hoje aqui com o tema da Escola Dominical. E também o evangelista Jonathan Lucena, paz do irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. E o professor irmão Jonas Santana, paz do irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nado Jackson. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Por isso o tema desta lição é muito importante, pois veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Pastor Farias, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo para a gente nesta semana? Pois não, pastor. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Evangelista Lucena, qual é a verdade prática desta semana? A verdade prática, pastor, da semana diz o seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro e último objetivo, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13, 14 e capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Acompanhe conosco. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Semana passada estivemos estudando a lição de número 10, que teve como título O Desafio da Janela 10 por 40.
E semana passada nós estivemos estudando esta lição, conceituando o que é a janela 10x40, pontuando os principais desafios da janela 10x40 e também elencando as estratégias para alcançar países da janela 10x40. Esta semana estamos estudando missões à igreja perseguida e a lição desta semana está diretamente relacionada à lição da semana passada, tendo em vista de que esta perseguição ela se dá de maneira mais intensa dentro destes países que formam a janela 10x40. Pastor Farias, missões e a igreja perseguida, né? Este tema é um tema, já pelo próprio textual de nossa lição, já mostra que a igreja, no seu nascedouro, ela já nasce com uma consciência. E qual é a consciência? Que ela vai ser perseguida. Paulo deixa claro, pelo próprio textual de nossa lição hoje, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a perseguição está diretamente relacionada à vida e à existência da igreja, porque a igreja, como um corpo de Cristo, como agência de Deus aqui na terra, vai na contramão de todo o sistema anticristão e não poderia se esperar outra coisa senão a perseguição. Sem dúvida, né? E estudando, né, a palavra de Deus, para entender essa questão da perseguição, principalmente na igreja primitiva, a gente não pode desprezar o contexto social e cultural daquele tempo. A igreja nasce debaixo do império, sob o domínio do Império Romano, né? Que se estendeu até 476 depois de Cristo, ou seja, 4 séculos seguintes a igreja estava ainda sob o governo do Império Romano, e só em 313, com Constantino, foi que o cristianismo foi tido como permitido. Até então era proibido. Eu digo, estudando esse assunto, nesse tema, que é um versículo em Lucas, capítulo 23, versículo 2, que é como se fosse um resumo que apresenta as razões que levaram à perseguição. Porque a perseguição, ela não surge do nada, há um fundo por trás, né? Então, lá em Lucas 23 e 2 diz: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, primeiro. Depois diz assim: proibindo dar tributo a César, segundo. E depois dizendo que ele mesmo é rei. Então aqui nós temos assim um resumo do que seriam as três pedras centrais que demandaram a perseguição. Como a religião cristã nasce de uma forma regional em Jerusalém e ali nos seus arredores, o primeiro ponto foi a questão da nação judaica, porque o cristianismo vai de encontro às práticas que eram consideradas divinas, eternas no judaísmo, né? Não vamos entrar em detalhes. Depois o cristianismo vai avançar por outras colônias do império, e quando foi avançar, a questão da nação judaica não tinha importância. Mas tinha importância o fato de se pregar que Jesus seria rei, ou seja, afetava diretamente a questão do império, de César e dos reis, e a questão do tributo, né? Se você não é submisso ao rei, você não deve tributo a ele. Então, uma coisa levava a outra. Uhum. E daí surge a perseguição contra a igreja, porque isso se tornou uma coisa grande, foi crescendo junto com o cristianismo, né? Então, um breve resumo, né, da minha ideia, isso foi o que levou a onde o cristianismo chegava, porque Paulo vai a César, vai ser preso, depois, inclusive, vai ser morto. Que tanto mal esse homem tinha feito para um império mandar matar. A pregação de Paulo anunciava a chegada de um rei, e isso afetava diretamente o Império Romano, né? Por isso que a perseguição durou tanto tempo, né? Você vê, 476 o Império Romano cai, mas até 313 o cristianismo era completamente proibido e perseguido, né? Com Constantino foi que baixou um decreto chamado de Latrão, que aí permitiu, pelo menos, a existência ali do cristianismo. Pastor, e o senhor falando isso, eu lembro que, por exemplo, vamos partir de Jesus, né? Jesus chama os 12 discípulos, todos judeus, né? Jesus desenvolve todo o seu
plano de pregação do evangelho, primeiramente aos judeus, depois aos gentios, né? Ele veio, senão, para os perdidos da casa de Israel. Lá em Atos 2, nós temos 120 que estavam lá, 120 judeus. Nós temos o contexto de uma festa judaica, onde os que estavam de fora eram, na sua maioria, judeus de outras nações. Aí o Espírito Santo é derramado, a igreja tem aquele nascedouro ali em Atos 2, e o interessante, o senhor falando sobre o contexto cultural, o senhor mostrando a inserção da igreja, e inicialmente, é que a gente percebe que, na perspectiva do Império Romano, o cristianismo, que não tinha esse nome, né, vai ser chamado de cristãos a partir de Antioquia, né? É isso. Inicialmente, Paulo vai dizer lá no seu discurso em Atos 24, e 5, tem um texto que eu queria ler, aí eu vou ler aqui para o senhor poder comentar. Diz assim, Atos 24, 5, nos diz assim: porque, tendo vós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ou seja, a priori para o Império Romano, que aqui nós temos o contexto, Paulo diante de Félix, diante do Império Romano, o Império Romano via o cristianismo como uma subdivisão do farisaísmo, né? Exato. Enquanto isso, o Império Romano lavava as mãos e dizia: olha, o problema de vocês, aí é com vocês, se resolvam aí. Mas quando a gente percebe que o cristianismo vai crescendo e mais gentios vão sendo inseridos, aí o Império diz assim: peraí, isso aí não é seita do judaísmo, não tem nada a ver com o judaísmo. Exatamente. Porque o judaísmo, me parece, pastor, tinha a benesse do Estado de poder praticar livremente a sua fé, sem precisar praticar o culto ao imperador, beijar a mão de Roma, diferentemente de qualquer outra religião que quisesse praticar, Exato. teria que reconhecer e praticar o culto ao imperador. Exatamente, porque a Palestina, que a gente chama Palestina, terra de Israel, ela até o Império Romano desprezava aquela região, ele não tinha interesse. E havia uma monarquia lá, certo? Então, o que a história registra é que 2 irmãos das tribos de Israel começaram a entrar em guerra e houve uma matança muito grande. Então, o imperador romano, vendo a situação, pediu para que houvesse uma interdição dentro daquela região. E o interditor tinha 2 filhos. Um desses filhos chamava-se Herodes. E aí esse procurador, né, que era chamado procurador, tomou posse ali, forçadamente, que ninguém queria. Ele era um lugar de religiosidade, de guerra entre eles lá. Então o procurador assumiu. Quando assume, o filho, um dos filhos, que era o Nero, ele ganha interesse pela região. Então ele vai ao Senado e ele pede ao Senado um título, né? Rex, tem outro nomezinho que eu não estou lembrado agora, em latim, que era um título de rei. Esse título é um título político. Na verdade, Herodes, né, não era rei judaico, não era um rei do judaísmo. Então, ele recebe esse título do Império Romano, é ligado politicamente a Roma, para ver se deixava o negócio quieto lá. E ele tinha o papel de aquietar a comunidade judaica. O que é que ele faz? Ele começa a tentar agradar os judeus. Ele coloca o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes na linha de governo, ele vai fazer ampliação do templo, ele vai trazer todas as benesses para manter a coisa quieta, porque Roma não tinha interesse de que aquele pegasse fogo. Sempre foi assim, aquela região, viu? Então, era uma questão totalmente política. Então, quando os judeus, né, o cristianismo, o que é que o cristianismo faz, né? O cristianismo ameaça a presença dos sumos sacerdotes da liderança judaica diante do Império Romano. Porque, ora, se Jesus é rei, se Jesus é o Messias, então tem que tirar essa linha política e passar novamente a ser o império. Então não era interessante nem para Herodes e não era interessante para os sumos sacerdotes. A outra razão que leva a isso era a pregação do cristianismo, que não se limitava aos judeus. O cristianismo prega que o evangelho foi essa grande questão de Paulo, de ter sofrido, apanhado.
a extensão do evangelho para os gentios, né? Então, os gentios faziam parte, os gentios seriam envolvidos na obra do evangelho. Então, a perseguição surge por essa ameaça política. Herodes, quando soube que ia nascer um rei, ele mandou matar menino por todo lado, porque ele estava ameaçado. Ele não era um rei de nascimento, era um rei político. E se o povo se inclinasse para esse rei judaico, ele perderia o trono. Os anciãos levantam-se contra Jesus e contra os cristãos com medo de perder também a autonomia e esse vínculo político. E a nação se revolta contra o cristianismo por conta da mensagem aos gentios. Então veja que uma coisa foi encadeando a outra e levou a que o cristianismo fosse quase que exterminado, não fosse ação divina. Eu queria chamar a próxima tela. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Evangelista Lucena, a perseguição contra Estevão, um primeiro mártir. O próprio texto da nossa lição, capítulo 6, versículos 8, 9, né? O versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9: levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O interessante aqui é que essa oposição é uma oposição estritamente aqui nesse texto judaica, né, pastor? Judaica. Porque aqui você tem judeus que são sirineus, ou seja, sirineu da região de Cirene, na Líbia, eram judeus que vinham da Líbia. Você tem os alexandrinos, que eram judeus que vinham do Egito, e você tem os judeus da Cilícia, que eram da Turquia. Então, eram todos judeus que eram de fora. Então, a gente percebe aqui no próprio texto, evangelista Lucena, de que a perseguição inicialmente, tanto que Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja, começa, como o pastor aqui bem desenhou historicamente, começa com uma oposição bem na vizinhança ali, bem judaica, e tem uma repercussão maior dentro do Império Romano, e a gente percebe aqui Estevão como um grande divisor de águas na história da igreja. Perfeitamente, pastor. E o diácono Estevão, ele passa a ser um exemplo, uma referência de alguém que nada mais, nada menos foi objeto da perseguição semelhante à que Cristo enfrentou, não é? Dentro do contexto que já foi muito bem apresentado, e essa pontuação que o senhor fez de que aqui, tecnicamente, a perseguição parte ainda por parte dos judeus, é um contexto religioso, existem as implicações históricas, não é? Políticas, como já foi muito bem pontuado pelo pastor Valdemir Farias, mas a gente percebe que, imbuído nisso aqui, existem questões também de cunho espiritual. E enquanto o senhor estava mencionando aí, fazendo referência, por exemplo, à forma como Estevão pregava o Evangelho, se a gente voltar ao capítulo 6, versículo de número 7, é interessante a informação que o evangelista Lucas traz para introduzir a questão da perseguição que se dá a Estevão, porque diz o seguinte, capítulo 6, versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então veja que o evangelista Lucas traz a informação que, a despeito das grandes dificuldades vivenciadas pela igreja já no início, não é, nos primórdios, o trabalho começa a crescer, a palavra começa a alcançar as pessoas mais variadas, incluindo a cúpula religiosa, que é o sacerdote. Então veja que existe agora, por trás disso aí, uma questão também espiritual, pastor. Sim. Há uma preocupação, porque por trás de toda a perseguição existe o fator político, existe o fator histórico, existe o fator religioso e um ponto espiritual. Que está aqui, nada mais, incentivando tudo isso, o inimigo das nossas almas. O diabo não ficou nada satisfeito em ver a igreja crescendo e principalmente quando esse evangelho, que era pregado por um grupo minoritário, um grupo inexpressivo politicamente. 12 pessoas. Né? 12 pessoas. E agora os sacerdotes, a cúpula religiosa, que tinha de alguma forma, como o senhor bem descreveu, todo um apadrinhamento, uma questão política, religiosa. Uma vez convertido, eles saíram daquela propina, daquela corrupção, né? Isso. Então veja que esse contexto aí aponta de alguma forma o porquê de tanta oposição. E o próprio Estevão, ele faz menção dizendo que o que ele está vivenciando não é nada novo. No capítulo de número 7, o versículo de número 52, dentro do sermão bíblico, não é, histórico que ele faz menção, ele diz o seguinte,
a qual dos profetas, ele faz uma pergunta, né? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ele está descrevendo uma perseguição que já acontecia, vivenciada pelos profetas. Jesus passa por esse processo também, e a propósito, o próprio Jesus faz menção no capítulo 5 do Sermão do Monte, não é? Em Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 11, e especificamente o versículo de número 12, dizendo de que a realidade da perseguição é comum a todos os servos de Deus, que os profetas enfrentaram isso por causa da sua fidelidade, da mensagem que eles tinham, do comprometimento com a verdade, e que ele diz ainda no versículo de número 12, quando isso acontecer, e ele está direcionando aos discípulos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele já está dizendo, olha, os profetas sofreram, então se prepare. Ninguém está sendo chamado para viver debaixo da sombra, da água fresca, não é? Sentado na cadeira de balanço espiritual, nesse sentido de que vai ser tudo tranquilamente. Isso vai ter perseguição, os profetas enfrentaram. E mais na frente ele vai dizer, olha, e eu também estou sofrendo perseguições. Ora, se eu, disse Jesus, sofri, estou sofrendo perseguição, vocês também igualmente. E Estevão vai ser o exemplo prático, pastor. E é um divisor de águas para a história da igreja primitiva, porque aqui, ou a partir dele, o que era estritamente uma perseguição religiosa de cunho judaico, vai se configurar agora uma perseguição em massa, institucionalizada, porque agora, como o senhor bem descreveu, Roma vai entrar e a perseguição vai se estender, não somente agora no contexto judaico, mas ampliando-se ainda mais, perseguindo a igreja, atribuindo, por exemplo, a preocupação de Roma por causa desse crescente do trabalho evangelístico. Queria chamar a próxima tela, perseguição da igreja de Estevão. Por favor, a próxima tela aí. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Aqui, irmão Jonas, Estevão foi acusado injustamente. Estevão, diante da morte, viu os céus abertos e o resultado do martírio de Estevão. O que é que assim, a gente pode comentar já, dando um fechamento nesse ponto? Pronto. Eu gosto de comentar a partir de Atos capítulo 6 e o versículo 9, porque a igreja nasceu em um contexto de perseguição, como já foi muito bem aqui mencionado, tanto o aspecto político, tanto o aspecto religioso e, claro, de cunho estritamente espiritual. A situação em Israel, naquele momento, ou melhor, naqueles momentos, era tão complicada que eu lembro da fala do pastor Ernesto Agonini, que é daquele livro Período Interbíblico 400 anos, que ele mostra que do nascimento de Jesus até a morte do Senhor passaram 27 sumos sacerdotes, dizendo que o sumo sacerdote já era uma questão política naquele momento, atrelado perfeitamente a Roma, como o pastor Valdemir Faria já disse. Então, você tem um povo que está com medo do nome Jesus, porque agora é o Jesus Rei. Não é à toa que os sumos sacerdotes disseram a Pedro e João, capítulo 4 de Atos, disseram assim, não fale no nome desse Senhor. Mas por que não falar no nome desse Senhor? Qual é o medo que o nome de Jesus realmente causava? Quer dizer, o nome de Jesus causava porque ele estava sendo apresentado como se fosse o rei. Eles chegam a dizer, tem um texto que diz, né, que se continuar assim, vão nos tirar a nação. Né? Perfeito, perfeito. Vão tirar a nação da gente. Quer dizer, você começa a ver o que está nas entrelinhas realmente do texto. E Estevão vai sofrer isso de maneira muito forte. Só que a tática, né, ou as estratégias utilizadas pelos judeus dessa época aqui, são estratégias terríveis. Por exemplo, capítulo 6 e o versículo de número 11, diz assim, então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, observe a primeira estratégia. Subornaram homens para mentir e dizer que Estevão estava falando palavras contra Moisés e contra Deus. Quando a gente analisa todo o discurso de Estevão no capítulo 7, a gente não encontra em nenhum momento Estevão falando contra Moisés, nem muito menos contra Deus, simplesmente reforçando o princípio da profecia. A perseguição é sempre injusta. É sempre injusta, é sempre injusta. Que é o mesmo modus operandi que o senhor citou aqui de Lucas 23 e 2. Que é sempre a partir da mentira, da calúnia e do silogismo, de poder dizer assim... Os temas sensíveis aí... Temas sensíveis, aí faz a distorção, ele está dizendo, e Jesus não estava dizendo nada daquilo. Aí fazem a mesma coisa com Estevão. Justamente, pastor, o suborno que é utilizado, subornar alguns homens, e o versículo 11, ele encaminha para a multidão, dizendo assim, agora vamos excitar a multidão.
Porque, observe, você tem alguns homens e tem uma multidão contra uma só pessoa. Que era manipulável. Que era muito fácil ser manipulado. A nossa leitura bíblica em classe, ela traz os que se levantaram, né, contra Estevão, que é o capítulo 6, versículo 9, diz: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Só contar aqui, né? Atos capítulo 6, versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos, 1, dos sirineus, 2, dos alexandrinos, 3, dos que eram da Cilícia, 4, e da Ásia. Quer dizer, é muita desvantagem no plano humano, né? Cada desvantagem é 5 contra 1, né? Além de ser 5 contra 1, ainda você tem a multidão, ainda tem esses homens que estão contra Estevão, né? Mas o bom de tudo é que Estevão estava com Deus. O capítulo 7, versículo 55 e 56 que está na tela diz assim: mas ele, fazendo referência a Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita da mão de Deus. E o senhor falando aqui, o senhor falou, pastor, sobre essa junção, né, da liderança judaica com a liderança romana, e um modus operandi de usar sempre a mentira, a difamação e tal, e jogar isso para o povo, e o povo ir nessa mesma linha. Eu lembro de um texto aqui de Atos 19 e 32, que aí está falando de Paulo em Éfeso, aquele tumulto lá em Éfeso. Tem um texto que eu acho bem interessante, que traduz muito bem essa realidade que o senhor falou, que diz assim, Atos 19, 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Exatamente isso aí. Eu lembro uma vez, só para a gente fechar aqui, eu lembro uma vez que estava no centro da cidade, faz muitos anos, que fui marcar uma consulta, né, para minha mãe na época, e estava numa fila, e a fila estava muito grande, né? Estava virando assim o quarteirão, e de repente aí foi formando outra fila atrás de mim, tal, e passou depois de meia hora, uma pessoa tocou no meu ombro e disse assim: para que essa fila? Eu disse: essa fila é para marcar consultas para um médico. Ele disse assim: oxe, eu pensei que era para, que na época tinha aquele ticket de leite, era para dar o ticket de leite. Aí a fila começou a se desfazer atrás de mim. Quer dizer, é aquela tendência de seguir, de seguir aquilo que está sendo colocado sem nenhuma reflexão, né, pastor? Influência de massa, né? E o senhor entrou numa parte aí do texto, né, que aí leva para um outro ponto também, que foi um dos princípios também da perseguição. Porque o Império Romano em si, ele era politeísta. Desde o culto ao imperador até inúmeras divindades. No caso aí de Éfeso, a deusa Diana, né? E o evangelho, o que é que o evangelho foi fazendo? Ele foi reduzindo a influência dessa idolatria. Verdade. E como a idolatria era também parte econômica do império, porque haviam grandes peregrinações, havia um comércio de imagens, um comércio de artesanato, diz que era enorme esse comércio. Então, aí tem até um texto que diz, né? Se continuar assim, a grande deusa Diana, parece que é o versículo 24, acho que fala isso, ou 28, ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Porque um certo ourive da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro, né? É o 24. Né? Não pouco lucro. Então, o evangelho começou a ser uma ideia, uma religião, uma pregação que começou a gerar prejuízos ao império. Foi outro motivo da perseguição, né? Não só em Éfeso, como tem outras cidades aí que eram centros cultuais, né, de idolatria. Coríntio, por exemplo, foi uma das cidades onde o evangelho mais cresceu e que mais deu prejuízo, devido às práticas que eram pervertidas, né, sexualmente pervertidas para adoração naquele tempo. Então, quando o povo ia se convertendo, ia saindo disso. Ia saindo e a coisa foi murchando, e aí surge a perseguição a nível, né, imperial. Nero, Domiciano, porque chegou a Nero, ele queria ser adorado. Ele disse: você é adorado, mas não pelos cristãos. Então, a ira de Nero
pelos cristãos era isso aí, que é outro nicho da perseguição, né? Quando a gente sai do convívio, daquela prática, daquele mundo, vai saindo, nós passamos a ser excluso, né, ao sistema, né? Inclusive, pastor, até uma coisa bem interessante, é que os cristãos, nesta época, eram chamados de ateus. Exatamente. Isso é interessante. Bem interessante. Que teísta era aquele que tinha a sua entidade representada fisicamente. Como os cristãos não tinham uma representação física de seu Deus, porque ele é invisível, e ele levantava a mãos para o céu e dizia assim, então, esse camarada está adorando o quê? Então, ele é um ateu. Foi da onde surge o conceito de ateísmo, né? Isso. Na verdade, era que não havia uma representação como todos eles tinham, né? Isso. Pastor, esse assunto está muito gostoso, vamos segurar aqui um pouquinho ainda. Vamos para o nosso rápido intervalo, daqui a pouco nós voltaremos, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. E no bloco anterior nós estávamos comentando e vamos continuar comentando o primeiro tópico de nossa lição, que estamos trabalhando sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Está sendo desenhado aqui o contexto de perseguição do primeiro século e vamos continuar comentando um pouco sobre este assunto, porque o segundo tópico já vai trabalhar a perseguição no contexto da atualidade. Eu gostaria, nós já comentamos, pastor, sobre Estevão, sobre a perseguição de Estevão. Eu gostaria de chamar a próxima tela. A próxima tela é a primeira epístola de Clemente. Vale destacar que a primeira epístola de Clemente é um livro apócrifo, mas nós não estamos aqui citando por considerarmos um livro canônico, mas como uma fonte histórica. Exato. Fonte histórica. Aí, na epístola de Clemente tem a seguinte informação. Diz que, vítima de perseguição religiosa de Nero, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato se deu no Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. E aí está o linkzinho de onde foi extraído essa informação. Então, a gente tem, pastor, muitas informações ainda. Eu acho melhor chamar as outras telas, porque já faz um comentário geral, né? A próxima tela... A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, essa tela aí, pastor, por favor. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado no ano 64 por ordem do imperador Nero. Como ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. Próxima tela. Aqui nós temos uma relação do que a tradição reza, do que foi a forma como cada discípulo de Jesus, né, morreu. Aí eu queria que o senhor lesse e a partir daí fazer um comentário. Certo. André foi crucificado em cruz de X. Tiago, irmão de João, foi decapitado, Atos 12, versículo 2. Tiago, irmão de Jesus, foi crucificado no Egito. Judas, irmão de Jesus, foi crucificado na Pérsia. Felipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu, esfolado vivo. Mateus, morto à espada na Etiópia. Tomé, transpassado por flechas. Lucas, enforcado numa oliveira na Grécia. E Marcos, esfolado vivo em Alexandria. O que eu acho interessante, pastor, nesse quadro, é que mostra que eles sempre foram, que de um modo geral, eles foram martirizados fora de Jerusalém. Nós temos aí Tiago, irmão de João decapitado, Tiago, irmão de Jesus, que é o que escreveu o livro de Tiago, crucificado no Egito, Judas, irmão de Jesus, crucificado na Pérsia. Aí você tem Filipe na Frígia, nós temos aí Mateus na Etiópia, Lucas na Grécia e Marcos na Alexandria. E, aliás, a igreja até os coptas, né? Eles arrogam de que quem fundou a igreja copta no Egito foi o evangelista Marcos. Marcos. Aí demonstra, assim, já, como o senhor falou, né, como uma fonte histórica, né?
mas demonstra que o Evangelho, já na primeira dimensão dos apóstolos, já tinha uma proporção e um avanço muito grande, né, dentro do Império e fora do Império Romano também, né, e que a forma como eles eram martirizados demonstra um ódio, né, demonstra uma ira, né, como que realmente eles se tornaram um perigo muito grande. Nós entendemos isso aí porque a operação do Espírito Santo na vida deles, eles não eram só alguém que tinha um discurso. Havia uma revelação de Deus, uma operação milagrosa que realmente transformava esses homens em instrumentos de multidões e justificando, né, entre aspas, né, justificando a ira e o desejo de eliminá-los para ver se conseguia frear o vulto do cristianismo que estava se expandindo, né? Eu queria chamar a próxima tela, as perseguições ainda da igreja dos primeiros séculos, se eu pudesse ler ainda, comentar. Certo. As perseguições nos primeiros séculos da igreja. As perseguições no primeiro século efetuadas por Nero, de 66 a 68, e por Domiciano, de 90 a 95, foram, não há dúvida, explosões de delírio e ódio, sem outro motivo, a não ser a ira de um tirano. Entretanto, desde o ano 250 a 313 depois de Cristo, a igreja esteve sujeita a uma séria, sistemática e implacável de atentados governamentais em todo o império, a fim de esmagar a fé sempre crescente. Então, a gente vê aqui, pastor, que essa perseguição ela vai tomando uma proporção, e nós vemos aqui em 313, vamos assim dizer, há uma diminuição nessa perseguição, porque aí nós temos aqui a era Constantino, né? Exato. E Constantino acaba tornando a religião cristã como a religião oficial do império. Então, essa disposição implacável de matar cristãos, ela acaba praticamente desaparecendo, porque a religião cristã acaba se tornando a religião do império. Há quem diga, né, por uma outra ótica, né, histórica, né, e o cristianismo se tornou algo tão influente, porque não era só a massa, só o povão, mas haviam senadores, haviam pessoas de certa influência, que Constantino, a conversão dele era quase uma coisa que inevitável politicamente, vamos dizer assim, entendeu? Politicamente, porque até o ano 313, se o cristianismo fosse uma invenção humana, ele teria sido completamente extinto, porque Nero, Domiciano e outros que não estão relacionados aí, tiveram um papel de destruição sem precedente. Qualquer religião teria sido destruída. Pelo contrário, a perseguição levou o cristianismo a uma proporção que quem julgue a conversão de Constantino como, na verdade, uma sujeição ao que ele não podia negar. O Império Romano estava sob a influência do cristianismo, né? Que você vê que estava já em decadência, né? Vai até 476 o Império, né? Daí para frente, só decaindo. Então, a igreja sofre a perseguição que, de certa forma, ela se tornou o impulso do crescimento da igreja, né? Porque não resolveu matar os líderes, matar os anciãos, matar os pregadores. Matava um, se levantavam 10, e não havia como conter essa onda, esse movimento que era o cristianismo. Até porque, evangelista Lucena, a proposta do evangelho ia na contramão daquilo que estava estabelecido na sociedade. Por exemplo, do ponto de vista social, nós temos aí o chamado período do feudalismo, né? Você tem o senhor e o servo. Aí você tem um cristão que chega a dizer assim, ponto de vista religioso, nós não vamos mais adorar esses deuses, porque só há um Deus. Então, eles iam deixar o comércio, que era um comércio religioso, a gente já citou até o capítulo 19, né? De Atos, né? De Atos, era um comércio religioso. Alguns historiadores dizem até que, por exemplo, religiões que não tinham representação, não tinham templo naquela região, os governadores tinham a preocupação de construir templos para que eles se sentissem representados, para poder rodar aí o comércio religioso. Aí o cristão aceitava Jesus, não ia mais
para o templo, não comprava mais a oferenda, então apontava também essa questão econômica. Como o Império Romano, questão econômica, girava em torno do turismo religioso, então economicamente o Império era afetado. Roma tinha o maior problema porque o cristão não se submetia a César. César não era Senhor, César não era o Filho de Deus, né? O Filho de Deus que era propagado dentro da cultura romana como ele fosse uma entidade, uma representação divina. Ele diz, não, nós só adoramos a Cristo. Então, o cristianismo era um problema politicamente, mas também era um problema socialmente, porque o discurso cristão, a fé cristã, ela dizia assim, olha, em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, todos são um só em Cristo Jesus. Então, era unificar toda a sociedade dentro desse mesmo princípio. Então, além de tudo que o pastor falou aqui, essas questões também somavam ao ódio e à preocupação do Império Romano em perder o seu poder, perder o seu status, considerando aquilo que o senhor falou lá no início do programa, de que havia a crença também do judeu, da terra. A terra foi Deus que deu por meio de Abraão, então a gente vai ter que lutar porque o Messias vai ter que vir, e isso não conseguia tirar da fé dos judeus. Por isso a preocupação de Herodes com um bebezinho. Pois é. Um bebezinho era um problema muito sério, porque isso estava bem arraigado na alma do judeu. O Império Romano sabia que não era possível romanizar a Palestina. E aí a razão da permissão de Herodes conseguir um título de rei, mantém aí, porque eles já sabiam que o judeu em si, a própria nação judaica, eles tinham o seu templo, eles tinham o seu Deus, então eles disseram, vamos fazer o seguinte, não vamos entrar nisso. Mantém lá e não vamos romanizar. Romanizar, que eu digo, seria implantar o culto ao imperador e tudo mais. Então, no judaísmo já tinha essa permissão, essa premissa. Só que o cristianismo vai além, né, da questão regional, da terra palestina, da terra de Israel, foi além disso aí, né? E foi uma das causas da queda do Império Romano, né? Porque a ligadura do Império estava primeiro no culto ao imperador. Todo soldado romano ele deveria prestar culto ao imperador para ser aceito nas linhas de frente. E começou a haver uma rejeição, uma debandada. Os que já estavam dentro, que se convertiam, saíam porque não era permitido, e os que estavam fora, que teriam que entrar para prestar culto, não prestavam, muitos morriam porque eram assassinados, e houve uma queda do exército de Roma, e foi uma das questões, a expansão do império, uma queda econômica, a debandada do exército e as invasões bárbaras. Foram, isso. Né? E a filosofia cristã. Foram os 5 pontos que derrubaram o Império Romano. Eu lembrei do texto aqui de Colossenses 3:11 diz assim, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso ia na contramão de todo porque veja só, o judaísmo, ele fazia questão de que não se expandisse, porque para a visão judaica, o gentio era completamente... Então, era uma chave que dizia ao Império Romano, sabe? Deixa eles quietos aí, porque eles só querem ser judeu, tem que ser nascido, não aceitava a prática do proselitismo, né? Então, só que o cristianismo, a seita que eles chamavam do judaísmo, ela, através de Paulo, principalmente, né? Aí pega o judaísmo e transforma numa ferramenta de busca dos gentios. Aí foi aí que o Império Romano disse, olha, se eu soubesse que ia sair isso daí, a gente tinha destruído na essência, mas não tinha mais jeito. E depois a perseguição acaba se reverberando até para os círculos judaicos, porque depois que Tito invade Jerusalém, os judeus recebem Porque foi um enfraquecimento. O cristianismo enfraquece o império, então os judeus, quando viram o enfraquecimento, não, então também agora é a nossa hora também, vamos nos tornar independentes. Aí uma pedra foi puxando a outra, né? Aí teve a revolta de Bar Kokhba, né? Aí Tito disse, oxe, não. Aí lá atrás Tito disse, vamos entrar, vamos arrebentar com tudo, mandar os judeus sair de Jerusalém,
os cristãos entraram na mesma conta, Saíram. a história diz, evangelista, que muitos cristãos foram colocados, foram crucificados num caminho de Roma e tocado fogo para servir de luz, né, para iluminar o caminho. Então, o caminho, a história, o início da história da igreja foi marcado por muita perseguição, sofrimento e martírio. Perfeitamente, pastor. A tentativa, né, de tentar impedir esse crescimento, essa extensão do cristianismo, pelo contrário, no lugar de impedir, provocou ainda um crescimento maior. Enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei, analisando o texto de Estevão, que é o texto básico, que a intenção de querer impedir, melhor dizendo, de que Estevão continuasse pregando, e fizeram porque mataram ele, foi um tiro no pé, não é? Porque ali estava, né, o homem que se tornou a principal peça de desenvolvimento do cristianismo. Exatamente. Foi Paulo, né? O sangue derramado por Estevão, na verdade, foram sementes que foram ali plantadas, fazendo com que houvesse um marcar de vidas. O Saulo foi marcado. A propósito, há quem diga, não estou aqui dizendo que é isso, mas há quem diga que quando Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, dizendo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, como que dando coice, não é? É como se Cristo já viesse já há um tempo, marcando ele. E há quem informe que a morte de Estevão foi algo que marcou, ainda que ele no zelo religioso, mas aquilo ficou marcado. Como é que um homem se expõe a essa condição, tendo o conhecimento judaico que tem? Porque ele mostrou no capítulo 7 o conhecimento, como o professor Jonas falou, sendo totalmente diferente do que alguém disse, não é? Criou-se um falso testemunho dizendo que ele estava pregando contra. Pelo contrário, no sermão dele, ele se reporta a Moisés, se reporta a Abraão, fala dos profetas, tem um conhecimento vasto das Escrituras. E eu imagino Paulo, quantas vezes, ao refletir, ao fechar dos olhos, ao descansar à noite e vendo aquela imagem, embora tenha consentido naquele momento, motivado pelo zelo religioso, mas aquilo deve ter ficado marcado na vida daquele homem. No lugar de inibir, não é, ou coibir o crescimento, pelo contrário, porque o texto seguinte de Atos capítulo 8, pastor, para finalizar minha fala, inicia-se dizendo que Paulo consentiu com a morte dele, mas a partir de 8:1 se cumpre Atos 1:8. Não é? Quando Cristo tinha dito que o derramar do Espírito faria com que eles pregassem em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no lugar de impedir, veja, aquilo que era, pastor, restrito, vamos dizer assim, até então limitado a Jerusalém, não é? Alguns poucos que tinham recebido o poder em Atos 2, que estavam levando aquela mensagem, agora o número cresce ainda mais. Não só a Pedro, que foi usado por Deus, Tiago e outros que faziam parte já de uma evidência cristã, mas os anônimos, que foram se dispersando, os evangelistas anônimos, podemos dizer assim, e a partir desses, muitas outras almas foram alcançadas. Então, reitero a expressão muito usada no Nordeste, foi um tiro no pé, porque no lugar de impedir, fez com que os cristãos, ainda mais motivados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pregassem o evangelho por onde passasse. E essa perseguição, irmão Jonas, como o evangelista colocou, ela serviu de combustível. Pensaram que a perseguição ia arrefecer, ia parar o cristianismo. Serviu ainda mais de combustível para o crescimento na história da igreja. Certeza, pastor. Mencionando sobre a questão, vendo a imagem do Coliseu, você tem várias fontes históricas, que mostram que na hora que os cristãos estavam sendo queimados vivos, que Nero, principalmente Nero, pediu para que dentro do Coliseu Romano, naquela área quando não tinha as batalhas, que por incrível que pareça aí teve batalhas navais aí dentro, eles queimavam vivo, e muita gente que estava nas galerias se perguntava como é que alguém morre por um Deus que não se vê, porque todos os deuses romanos eles eram vistos. E muitos dali desciam praticamente, vamos dizer assim, muito quebrantado com as ideias do Evangelho. Isso os queimados vivos, outros aqueles que foram mortos pelos leões. De maneira que isso influenciou tanto o Império Romano, quando o pastor estava falando, estava lembrando que a CPAD tem aquele livro que é Comentário Bíblico
do Novo Testamento, diz, chegou um momento que a população romana teve aproximadamente 50% da sua população cristã, na época do imperador, quer dizer, obrigava qualquer imperador na época... Você entendeu agora? Entendeu? É que eu falei. Metade do Império Romano, qualquer imperador dissesse assim, se eu me coloco contra esse povo, porque qual é a mente do imperador político? Ele está dizendo o seguinte, se eu me coloco contra eles, eu tenho praticamente metade da cidade de Roma contra mim. Então, assim, eu vou... E outra coisa, principalmente os soldados romanos que se negavam, aqueles que se convertiam, a participar, de deixar de ser um gladiador para estar matando pessoas ali dentro. Exato. Então, o governo romano, não sei, não vou me aventurar nem cultuar aqui, o imperador, porque Constantino teve que rejeitar esse título. Perfeito. Constantino, para se converter ao cristianismo e atender essa demanda, ele renunciou e teve que admitir que o imperador não era Deus. Então, aí é quando os historiadores dizem que a ligadura, né, que fazia com que o Império Romano, aquela cegueira espiritual que muitos tinham, ela começou a se diluir e o cristianismo praticamente destruiu o Império, porque o Império Romano era baseado nisso. Era baseado justamente nisso. Era a forma que, se você tem um imperador como Deus, você unia todo o império em torno de uma religião, porque quem comanda a religião, os historiadores sempre disseram, quem comanda a religião, comanda necessariamente o império. Mas e ele rejeitou formalmente. E o que eu acho interessante, pastor, é que a igreja, ela cresce, claro que, estudando a história da igreja, nós conhecemos diversos nomes de destaque na história e tal, mas a história da igreja, isso representa apenas esses que são conhecidos, pelo menos a pontinha do iceberg, porque a maioria dos personagens que levaram a efeito a grande comissão e nós somos resultados disso. Eu sempre digo o seguinte, que Atos 1:8, a profecia foi dada dentro dos limites geográficos de Jerusalém, disse até os confins da terra. Quando foi dada a profecia, o Brasil não existia enquanto população. O Brasil é descoberto 1.500 anos depois. E hoje nós podemos testificar aqui de que somos frutos desta profecia e que, de fato, a igreja do primeiro século, ela cumpriu o seu papel, cumpriu o seu propósito. É claro que a maioria desses irmãos não estão registrados, a maioria quase que absoluta, esmagadora, não estão registrados na história. Ninguém sabe nem que eles existiram, mas eu lembrei de um texto de Paulo que eu acho fantástico, pastor, que é Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, são os cristãos anônimos que não entraram na história, não são conhecidos, ninguém nunca soube que existiu, mas que lá no céu está tudo registrado. Até porque a obra que a gente hoje colhe na história, né, realizada pelo apóstolo Paulo, era impossível que ele fizesse sem a ação do Espírito Santo, nem sozinho. Ele teria que ter pessoas que lhe auxiliavam, e ele demonstra, ele fala, cita vários nomes, né? Eu estava essa semana falando um assunto, né, falando a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, diz assim: tu sabes que todos na Ásia me abandonaram, menos Onesíforo. Ele vai aparecer esse nome aí só 2 vezes na Bíblia. Onesíforo, porque me procurou em Roma, me encontrou, aí vai citando as virtudes desse homem. Quer dizer, esse homem tinha uma importância tão grande no ministério de Paulo, e que a gente só tem 2 vezes a citação dele, muito curto, o que ele fazia em prol de Paulo. Paulo diz assim: ele me ajudou em tudo. Então, é como o senhor falou, tem os anônimos daquele tempo da igreja primitiva, foram inúmeros que foram contribuintes para o crescimento e a chegada do Evangelho até hoje, né? Eu queria chamar a próxima tela, que é o segundo tópico de nossa lição, a perseguição cristã na atualidade. Pastor, eu lembro que na época de juventude tinha um livro diversos livros
diversos livros na época que li, tinha um livro chamado Ivan. Não sei se o senhor lembra que Ivan Moiseev. Eu lembro desse livro. Lembra, né? Lembro desse livro. Eu não sei se é publicado ainda. Era publicado na época pela editora Betânia, que conta a história de um soldado russo que era batista e que sofreu muito na Rússia em decorrência da profissão da fé. E acabou acontecendo isso que o senhor estava descrevendo aqui sobre o Império Romano. Chegou um momento que a Rússia, mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial, percebeu que o número de cristãos era considerável, entrou em crise, aí foram negociar com os cristãos, foram negociar com os pastores batistas, e os pastores batistas conversavam com o seu povo, até depois lá na frente, Stalin, quando viu que o negócio já estava estabilizado, e caiu em cima. Tirou a Bíblia das mãos dos russos, a perseguição muito grande na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desmorona em 91, né? Em 1991. Toda noite ele só dormia depois de despachar uma lista de execuções. E a maioria eram líderes religiosos. Isso é uma leitura obrigatória, né? Nós temos outros livros, né? Nós temos Ivan, tem um livro também, que eu não lembro exatamente, por Yong-Shu, que fala também sobre a perseguição sobre a igreja da China. Nós temos diversos livros nessa área, né, pastor? Sim. Que eu penso que é leitura obrigatória para a juventude de hoje. Porque forma a base do que, de fato, a igreja perseguida. Exato. E, assim, nós temos hoje uma influência muito grande, né, da desconstrução cultural dentro das nossas escolas, faculdades, apresentando ideologias estritamente inimigas do Evangelho e que vivem, na sua essência, para a destruição do Evangelho, que são abraçadas por cristãos, muitas vezes porque desconhecem né, a história, aquilo que elas já foram e elas são para o cristianismo. Né? Quando você vê uma pessoa defendendo, né, ideias socialistas, ideias... porque ele não conhece. Um cristão verdadeiro, se conhecer, ele jamais abraçaria essas ideologias. Né? E esses livros, assim, além da Bíblia, a Bíblia é o livro didático, né? Eu lembro de, por exemplo, A Cruz e um Punhal, de David Wilkerson. Ivan, aquele livro, O Fator Melquisedeque, O Totem da Paz, Senhores da Guerra, aquele livro de Oswald Smith, aquela coleçãozinha de Oswald Smith, aquilo ali é um clássico que todo jovem deveria ler, né, pastor? Quer dizer, todo crente de modo geral. Tem um livro também, O Homem do Céu, não sei se você já... O Homem do Céu. Fala a história de um chinês, né, um irmão, e a vida dele foi um instrumento de influência, assim, para muitos orientais naquele tempo, né? Então tem muitos, como o senhor falou, tem muitos livros que precisam ser leitura obrigatória, né? Perfeito. Para que a gente possa entender a história, entender onde nós estamos e o efeito de tudo isso no cristianismo, né? Que vamos chegar no tema agora, né? Da perseguição na atualidade, né? Isso, perfeito. Que o modus operandi é o mesmo. Perfeito. Mas sobre esse tema aí, nós vamos comentar depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 11ª lição, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. E no bloco anterior estávamos comentando o segundo tópico, né, sobre a perseguição da igreja na atualidade. E eu gostaria de chamar a próxima tela, pastor, a próxima tela nós temos aí a relação de 50 países, onde a lista da perseguição é a lista atualizada, os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Agora, fazendo uma recapitulação da lição passada, se você colocar aqui a janela 1040, você vai ver que a maioria está, praticamente todos estão aí dentro da janela 1040. Gostaria de chamar a próxima tela. A próxima tela relaciona os 30 países onde há perseguição cristã na atualidade. E aqui, pastor, se divide em níveis, né? Aqui na bolinha aqui, a bolinha aqui mais vermelhinha, perseguição extrema, nós temos aí da Coreia do Norte a Índia, e a bolinha mais clarinha, perseguição severa
da Síria até Bangladesh. Então, a gente percebe claramente que a igreja, mesmo no pleno século XXI, ela continua sendo perseguida. Nesses 11 primeiros países, a perseguição ela é mais extrema, ou seja, os cristãos são mortos, igrejas são destruídas, a comunidade cristã é morta. Nos outros países, se tem, de alguma forma, a permissão ainda, em um outro contexto, de ter uma igreja aqui, uma igreja ali, mas a perseguição também, diferentemente desta aqui, que é mais extrema, essa perseguição aqui nesses países aqui é a perseguição severa. É uma realidade, né, do nosso tempo, ainda que na nossa realidade aqui, muitos cristãos ainda não têm essa percepção, né? Nós temos países aí que até você estar com uma Bíblia na mão é proibido. A Arábia Saudita, por exemplo, é proibido, né? Então, e por incrível que pareça, nesses países de extrema perseguição, existem igrejas, né? Eu vi um relato de um pastor que conversava com um pastor da China, não da igreja oficial. Existem 2 tipos de igreja na China. Uma igreja formal, elas são registradas e cadastradas, não pode haver proselitismo. Se você cadastrar uma igreja com 100 membros, daqui a 10 anos ela tem que ter 100 membros. E todo o contexto daquela igreja é controlado pelo Estado. E existe a igreja submersa, dos mais secretos, aquela igreja que é a igreja que cresce dentro igreja doméstica, né? Então, um pastor, conversando com um pastor da China, dizendo que ia colocar o Brasil para orar para que a perseguição na China acabasse. E aquele pastor disse, olha, pastor, não faça isso. Nós aqui estamos orando para que a perseguição comece lá. Então, veja a visão, né? A visão, porque, na verdade, quando uma igreja é perseguida, é porque ela está indo de encontro, ela está indo remando contra uma realidade negativa, pecadora, né, maligna, né? E por conta disso se levanta a perseguição, né? Então é o caso desses países aí, a questão cultural, como já falamos, questão política, ideológica, né? Que a igreja inserida aí é um perigo e eles tentam abafar isso aí através da perseguição. Vamos chamar a próxima tela. Próxima tela, perseguição cristã na atualidade. Nós temos aí, evangelista Lucena, nós temos cristãos mortos por questões relacionadas à fé. Esse dado é um dado atualizado, foi extraído da fonte das Missões Portas Abertas. Missões, né? Portas Abertas. É uma instituição internacional que trabalha fazendo esse levantamento de dados. É claro que esses dados aqui apresentados pelas Missões Portas Abertas são dados, vamos assim dizer, aproximados, porque há muita informação que às vezes não chega a essas instituições por uma série de razões. Mas vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Então eu queria que o senhor pudesse ler e comentar, evangelista. Pois não, pastor. Sobre os cristãos mortos, né, por questões relacionadas à fé, nós temos aí demarcado uma situação bem preocupante. Por exemplo, de outubro de 2019 a setembro de 2020, está aí o índice, né, de 4.761. Outubro de 2020 a setembro de 2021, isso cresce assustadoramente, não é? Chegando a quase 6 mil. E a referência, pelo menos até o presente momento, como o senhor disse, dados aproximados, outubro de 2021 a setembro de 2022, existe um número menor do que a estimativa anterior, mas ainda muito expressivo, mostrando de que isso aí nada mais é do que uma evidência de que a perseguição permanece em nossos dias. E está crescendo. E está crescendo. Como o pastor Valdemir Farias disse, a realidade do evangelicalismo brasileiro, talvez na visão de alguns cristãos, não faz nem ideia, até porque a mídia não tem muita preocupação, eu digo a mídia aberta, né, de estar fazendo menção a esse respeito. Mas quando a gente analisa isso, percebemos de que a visão de quem é evangélico no Brasil precisa ser mudada em relação a considerar a perseguição. E isso por causa da fé. Ninguém está falando aqui de questões pessoais, pontuais, questões de declaração de fé, por aquilo que a pessoa crê. E o próprio Senhor Jesus tinha dito isso, pastor. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 22, ele diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em João, capítulo de número 15, se o senhor me permite ler também esse versículo, eu estava aqui marcado para poder ler também, ele diz a respeito desse assunto, versículo 19 e 20 de João, capítulo 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Versículo 20 ele diz, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, essa estimativa, essa informação numérica, mostra de que tem cristão pagando um alto preço com a própria vida, em razão do nome, da fé, como está bem aí declarado. E aí nós temos ainda os cristãos presos, né? Presos, condenados ou detidos sem julgamento, né, pastor Farias? É um número também expressivo, né? De outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.277, isso aqui são dados catalogados, né? Isso aqui é mais preciso do que, porque passam por processos, né, condenatórios, então é um número mais definido. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 6.175, e de outubro de 2021 a setembro de 2022, a gente tem quase um ano fora aí da estatística, né? A gente já está terminando 2023, 4.542 pessoas presas ou condenadas juridicamente. Vamos para a próxima tela. Aí nós temos igrejas e outras propriedades públicas cristãs atacadas e temos cristãos sequestrados ou desaparecidos. É por isso que quando nós comentamos aqui, pastor, sobre aquela estatística anterior dos cristãos mortos, né, não se considera aqui os cristãos sequestrados ou desaparecidos, porque não se sabe se esses sequestrados foram mortos e se esses desaparecidos foram mortos, porque se de fato eles são sequestrados e mortos ou estão desaparecidos porque foram mortos, então eleva aquela estatística, né, para o número de mortos. E por aqui você já vê, se somar aquela planilha anterior com essa aqui, vai para um número, e outra, né, são considerados aqui formalmente aqueles que são cristãos e participam de instituições e aí são catalogados. Existem outros que não há registro de igreja, que não faz parte, é crente, mas não tem um registro formal e não aparece dentro das estatísticas, né? E aí, considerando aquilo que eu falei de Filipenses 4 e 3, dos crentes que são anônimos, que estão desenvolvendo um trabalho por debaixo aí dessa cortina, estão trabalhando, aquilo que nós falamos sobre os fazedores de tendas, né? Eles acabam trabalhando anonimamente, são pessoas invisíveis, mas que estão desenvolvendo um trabalho com muita representatividade para o reino de Deus e que só na eternidade é que se verá os frutos desse trabalho. É verdade. Então, de outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.488 igrejas, né, ou propriedades foram atacadas. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 5.110. E de outubro de 2021 a setembro de 2022, 2.110. Isso aí porque não está considerando recentemente aquela ebulição que está havendo na Índia, né? Na Índia, que determinadas cidades da Índia estão reafirmando a sua identidade hindu e propriedades cristãs, templos estão sendo destruídos, organizações cristãs estão sendo destruídas, os crentes estão sendo dispersos, estão fugindo porque estão reafirmando a sua identidade hindu. Então, tudo que não é hindu, tudo que é estrangeiro. Tudo que não é hindu é estrangeiro e tudo que é estrangeiro deve ser combatido. E aí entra aí nessa conta, na primeira lista, os cristãos. Exatamente. E aqui, cristãos sequestrados ou desaparecidos, né? De outubro de 2019 a setembro de 2020, 1.710. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 3.829. De outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.259. É difícil. Além de considerar também que muitos desses cristãos que são sequestrados, mulheres, crianças, são violentados e às vezes, pastor, já vi relatos que são vendidos até para o tráfico de mulheres para servirem de escravas sexuais. Isso, e escravos sexuais, extração de órgãos.
Principalmente esses dados são muito daquela região onde a gente viu o gráfico anterior, né? Que abarca muito África e o continente asiático, né? Porque motivações religiosas muitas vezes não são identificadas. Então existem, eu acompanho muito aqui a questão do Portas Abertas. Pois não, pastor. Então existem dados de morte, perseguição, sequestro, destruições que não entram no relatório porque não se identifica a causa e que muitas vezes são provocadas por questões religiosas, por ser cristão, exatamente, entendeu? Que aí entra uma outra complexidade, né, da falta da subnotificação de dados, né? Exatamente. E isso, com toda certeza, a realidade é maior do que essa aí. Eu queria chamar a próxima tela. Próxima tela, como ajudar a igreja perseguida. Irmão Jonas, conhecer a gravidade da situação. Esses gráficos já deram pelo menos uma noção do que de fato ocorre ao redor do mundo com a igreja que assumiu este compromisso de levar a grande comissão. Certeza, pastor. E esses gráficos, essas informações estão de acesso público. Entrando lá no site do Portas Abertas, né? Ou se não, Portal dos Mártires, que nós temos dois, né? Que são excelentes, Portal dos Mártires e tem um outro que é justamente Portas Abertas. Esses relatórios estão lá para que a igreja conheça. Que enquanto nós estamos aqui no Brasil com essa liberdade de pregar o Evangelho, mas tem sido locais tão complicados, tão difíceis, né? Que me chamou a atenção fazendo a pesquisa ultimamente sobre isso, é porque naqueles países que aparece tudo vermelhinho ali, vou dizer, extrema perseguição, existe uma polícia especializada em perseguir pessoas que são crentes. Aí nos gráficos anteriores, vocês percebam também que quando tem aquela diminuição laranja, né, que é curioso, quando você sai comprando os gráficos ao longo dos anos, tem anos que ele diminui, no ano seguinte dobra aquilo ali, e muito porque muda a estratégia. Quer dizer, a gente não ataca a igreja, mas a gente persegue, a gente simplesmente sequestra a pessoa para que a propriedade fique lá intacta. Então, são estratégias que são utilizadas para perseguir. Então, se o cristão entrar nesse site, Portas Abertas, pegar esse de Portal dos Mártires, ele vai ter informação para ele conhecer que a gente precisa orar mais pelos missionários. Orar muito por esses cristãos que estão hoje, nesse exato momento nós estamos aqui, mas tem cristão que está cultuando literalmente debaixo da terra, porque ele não tem possibilidade, é o caso do Egito, né? Que as igrejas não são em cima, são subterrâneas. Olha, não tem ar-condicionado, é quente, terrível, tem mulher, tem criança adorando a Deus. E hoje já existem países, porque existe, como o senhor falou, vários tipos de perseguições. Então já existem países hoje, por exemplo, que ele está dificultando a entrada de missionários, que está dificultando a reemissão do visto de permanência de missionário naquele país. Quando ele percebe que é cristão, que é crente e é missionário, às vezes uma taxação financeira exorbitante que muito missionário tem que voltar porque não tem condição de pagar aquilo, e é uma perseguição velada de uma forma mais discreta para impedir que o evangelho seja pregado. Eu lembro, pastor, que eu estava lendo sobre as estratégias, né, que estão sendo utilizadas na igreja perseguida, e entre as estratégias tem, por exemplo, organizações ligadas à igreja, organizações cristãs, por exemplo, num país vizinho, ele tem uma rádio, estabelece uma rádio e aponta o sinal da rádio para dentro daquele país, na língua daquele país, para que qualquer pessoa possa sintonizar. Outros têm o culto via satélite, né? Existe uma organização cristã internacional que tem como finalidade evangelizar as pessoas que estão no mundo árabe, né, os muçulmanos. Então, o que é que acontece? Eles têm essa dinâmica, como acontece aqui na Rede Brasil. Ele tem os cultos, tem os testemunhos, tem a pregação da palavra, tem até um programa onde as pessoas ligam, né, para contar suas dificuldades, não se identificam. Alguém da Turquia está ligando e começam a trazer aquela palavra de incentivo, aquela palavra persevere e tal. E eles vivem num país de extrema perseguição, mas apesar de tudo isso, a gente percebe, pelo trabalho que é desenvolvido, que o evangelho está florescendo, ainda que a gente aqui no Ocidente
não tenha os dados específicos do crescimento da igreja, mas essa igreja ela está florescendo. Interessante, eu estava vendo um material. Você sabe que a América ela invadiu muitos países, né, com determinados motivos, né? Você vê o Iraque, né? Vamos citar o Iraque, né? Passou mais de 20 anos ali. E, assim, parece ser apenas uma questão bélica, uma questão política, vamos dizer assim, mas muitos soldados americanos são crentes. E eles iam ao Iraque e deixavam lá pregações, material. Então, quando, agora há pouco, o exército sai, por exemplo, do Iraque, ficaram igrejas. Então, Deus tem muitas estratégias para chegar e alcançar, né? Existe uma instituição também americana que eles produzem a Bíblia em áudio, em peças pequenas, feito tipo um pendrive, uma coisa assim, que eles soltam dos aviões em lugares extremos, no idioma daquelas pessoas lá, e eles passam a ouvir, e independente de qualquer visita, surgem crentes através desse trabalho. Inclusive, pastor, no programa anterior nós trouxemos aqui o Evangelho de Marcos, em russo, bem pequenininho, que eu ganhei de um amigo que visitou a Áustria e ganhou de um pastor austríaco, que é o Evangelho de Marcos em russo, que era utilizado justamente, foi produzido dessa forma impermeável para facilitar o contrabando dentro da Rússia na época de Stalin, já que Stalin tomou a Bíblia da mão dos russos. E eu lembro que no período, por exemplo, da Guerra do Golfo, que o senhor falou aí dos americanos, eu lembro de ter lido que muitos soldados do Talibã, soldados também do Estado Islâmico posterior, do Estado Islâmico, abraçaram a fé, abandonaram as carreiras, as fileiras e abraçaram a fé. E agora, em português, nós temos um livro, né? O Filho do Hamas. Filho do Hamas, que é filho de um cofundador do Hamas e que também teve essa experiência. Foi. Então, isso mostra de que o Evangelho, ele não tem fronteiras. Talvez uma pessoa não evangélica possa dizer assim, mas rapaz, como é que os cristãos sabem que vão para aquele país, correm risco de vida para evangelizar um povo que tem ódio da fé cristã, tem ódio do cristão, mas mesmo assim eles vão, é porque não conseguem compreender a dimensão do amor de Deus, que apesar de nós, nos amou com um amor tão profundo que deu seu filho, né, pastor? É verdade. O cristianismo é algo, humanamente falando, inexplicável, né? Uma definição que eu vi muito interessante, as religiões, de forma geral, têm um modus operandi, né? As filosofias e os seus líderes em busca de Deus, de forma geral. O cristianismo é o oposto. É Deus em busca dos homens. Perfeito. Né? Então, a diferenciação do cristianismo é muito grande. Nas religiões, a sua grande maioria, os homens se sacrificam para garantir a sua fé. No cristianismo, Deus se sacrifica para garantir a nossa fé. Então, é algo assim inexplicável, né? Algo totalmente sui generis e invencível. Irmão Lucena, nosso tempo já está apertadozinho, mas como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação, já foi descrito isso nos gráficos que foram apresentados. Segundo, ore pela igreja perseguida. E o que eu acho interessante é que em todas as lições desse trimestre, que está falando sobre missão transcultural, a palavra que predomina nestas lições é oração. É porque, pastor, nós, durante essas aulas, né, foi aprendido que a oração, ela concede a capacidade do crente, claro. O que está orando está intercedendo, porque quem ora intercedendo, ele se coloca no lugar do outro, ainda que fisicamente falando, digamos, estamos aqui no Brasil, dentro de uma possibilidade, de uma realidade, mas ao termos essa consciência que foi descrita no programa com muita riqueza de detalhes, então nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, o que é altruísmo, não é? Que é uma virtude cristã. E nos passamos a orar, a interceder, e essa oração, isso é um princípio revelado no Novo Testamento, principalmente em Atos 12, enquanto Pedro estava preso pela sua fé, pela importância que tinha para a igreja, já determinado, sentenciado à sua morte, a igreja orava.
e Deus abriu as portas da prisão. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, dentre as armas espirituais que ele elenca como armadura de Deus, ele coloca a oração e pede oração, oreis por nós. E onde é que Paulo está? Preso, exatamente por exercer a sua função evangelística, pregando a palavra de Deus. Quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, o escritor, já no finalzinho da Epístola, traz algumas recomendações práticas, e ele diz, lembre dos presos, orem por estes que estão presos por causa da sua fé também. Então, quando nós oramos, pastor, existe um mover de Deus, não é? Isso tanto em nossos corações, porque nós nos colocamos na condição daquela pessoa que está sofrendo fisicamente a perseguição, e ao orarmos, existe um poder na oração, digamos, Deus, ao ouvir a oração da sua igreja, ele age, trazendo livramento, proteção, fazendo com que o trabalho se expanda. Aquilo que os próprios cristãos da igreja primitiva também experimentaram. No momento da perseguição, eles não pedem para Deus limitar a perseguição, pelo contrário, eles oram, buscam a Deus ousadia, em Deus ousadia, autoridade para continuar pregando a despeito da perseguição que está à sua volta. Então, como crentes, como servos de Deus, principalmente nós, que vivemos uma realidade diferente do que foi muito bem exposto pela lição, devemos estar intercedendo. E o senhor falou aí, eu lembrei de um texto de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diante ele diz assim: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, irmão Jonas, na missão intercessória da igreja, não tem outra coisa que não seja o objetivo de Deus, por meio desta igreja, alcançar a todos os homens, porque desejam que todos sejam salvos. O desejo de Deus é alcançar todos os homens. Estou falando, eu me lembro da fala do nosso pastor presidente, que ele diz assim, que o que dá razão, sentido, à existência da igreja está aqui, é porque existem almas no mundo para serem alcançadas pelo Evangelho. Então, se nós estamos aqui no Brasil com certa, vamos dizer assim, com essas facilidades em relação aos outros, então nós temos a responsabilidade de orar, responsabilidade de contribuir e a responsabilidade de ajudar quem vai e também quem volta vivo, né, desses países, volta vivo. Essa é a nossa responsabilidade como crente. E, acima de tudo, oração. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, o Evangelho é algo muito bonito, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele continua: bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orais pelos que vos maltratam e perseguem. Veja que em nenhum versículo do Novo Testamento, ou melhor, na Bíblia, tem uma recomendação dizendo assim: ore para Jesus matar, ore para Jesus fulminar. Não. Liberalismo. Liberalismo. Todos os versículos ore pelo seu inimigo, ore por quem lhe maltrata, quer dizer, ore para que Jesus traga essa pessoa de volta. É isso que faz o cristianismo ser exclusivista e ser diferente de todos os outros, pastor. O senhor falando isso, eu lembrei, pastor, que quando Jesus estava passando por Samaria, os discípulos foram pedir hospedagem lá, hospedagem com Jesus, aí acho que eles identificaram que eram judeus, dizendo: não tem hospedagem para vocês não. Aí os judeus voltaram, os discípulos voltaram revoltados: Senhor, manda descer fogo do céu. E como Jesus disse: vocês não sabem nem de que espírito sois, né? Quer dizer, vocês não compreenderam ainda o que é a essência da fé cristã. Pastor, o nosso tempo já estourou. Eu queria que o senhor trouxesse uma orientação em rápidas palavras ao professor que estará abordando essa lição, o que é importante que seja pontuado em sala de aula. Pastor, é uma lição essencial, né, para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu acho que o professor, na sala de aula, ele deve tentar passar para os alunos que talvez nunca viveram um aspecto assim de perseguição, literalmente falando, né? Escutam falar, né? Os nossos pais, né? Primeiros pastores das nossas igrejas viveram, né?
momentos muito difíceis. Eu acho que nos bairros da igreja aqui em Recife também, se a gente for buscar aqueles mais antigos, eles vão lembrar. Então, acho que numa sala de aula, uma lição dessa, trazer para a nossa realidade, tentar mostrar, tentar passar para a nossa geração a realidade que é a perseguição à igreja, faz parte também da história da igreja, e que no nosso tempo nós também sofremos uma perseguição, talvez não nesse aspecto físico, mas hoje nós estamos sendo perseguidos culturalmente, né? Nós estamos sendo perseguidos dentro das nossas instituições educacionais. Muitos dos nossos jovens, adolescentes vão às faculdades e sofrem um ataque terrível contra a fé, contra os princípios do Evangelho. Então, não deixar a ideia da perseguição só para os países do Ocidente, do Oriente ou da África, né? Mas mostrar que isso também faz parte da nossa realidade de uma outra forma, mas faz. E compreender de que essa perseguição ela se dá em diversos níveis, diversas formas, diversas estratégias. Hoje no Brasil nós temos a liberdade de culto, né, pela Constituição, mas isso não impede de que a igreja de alguma forma e de outras, utilizando-se até de outras estratégias, sofra a perseguição. Pois é, nós, no nosso dia a dia, né, sem querer fazer crítica, mas é uma realidade nossa, né? Você tem do lado assim um barulho estridente de determinada música, de determinado agrupamento. Pode. Mas se tiver um caixinho de som falando do Evangelho, não pode. Então isso é uma perseguição velada, né, contra a mensagem do Evangelho. Então isso é uma realidade que o professor na sala de aula precisa chamar a atenção dessa nossa geração nova, né, para que eles entendam o que o Evangelho realmente continua sofrendo. Evangelista Lucena? Pastor, eu diria que, diante da conscientização que foi exposta por todas as informações bíblicas, históricas e atuais, o professor aproveitar em sala de aula e levar a reflexão dos alunos do quanto deve ser importante aproveitar do que nós dispomos, por mais dificuldades, perseguição ideológica, liberal, cultural, como já foi, que é vivida no nosso Brasil, mas, sobretudo, agradecer a Deus, não é? A liberdade que temos e aproveitar, já que tem pessoas que têm desperdiçado, às vezes por menos, pastor, do que foi vivenciado por cristãos na antiguidade, cristãos que hoje são perseguidos na janela 10/40 e outros lugares, cristãos que estão deixando a sua fé, permitindo que a sua fé arrefeça por algo tão insignificante. Eu acho que é uma oportunidade também de trazer esse ponto. Verdade. Bom, Jonas? Professor da Escola Dominical, incentivar os seus alunos à prática da oração, porque geralmente se ora por tantas coisas, por tantas bênçãos de caráter materiais, mas vamos orar pelos missionários e orar justamente pela igreja perseguida. Com certeza Deus irá ouvir a nossa oração e irá lhe abençoar também. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Faria, nos dê a honra. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por esta lição tão importante, tão maravilhosa, tão rica. E queremos neste momento também te apresentar a tua igreja perseguida em todo o mundo, os teus servos que ministram a tua palavra, que te servem e que neste momento, por amor ao teu nome, Senhor, estão sofrendo, mas permanecendo firmes na fé. Renova suas forças, dá vitória a cada um deles, Senhor. Pedimos também pela Igreja do Brasil, para que possamos entender que também sofremos e somos atacados, Senhor, de uma outra forma, de outra maneira, e que precisamos perseverar juntamente com eles na fé que abraçamos no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, é o que te pedimos neste dia, no nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a lição 11 com o tema Missões e a Igreja Perseguida. Na próxima semana veremos a 12ª lição com o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica.
Bueno, pastor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Deus, desde agora e para sempre.